naquilo que ela ainda não viu. Amém? Então, quando a gente fala de fé, embraçando o escudo da fé, pode crer que é a condição para viver. Você pode ser a pessoa mais sem fé do mundo. A pessoa para no ponto de ônibus. Como assim isso? A pessoa mais sem fé do mundo, ela para no ponto de ônibus. Entendeu, moça? Está esperando o quê? E quem espera o que não vê, isso chama o quê? Fé. A pessoa mais incrédula do mundo trabalha o mês inteiro numa empresa. O cara fala, não creio em nada, cara. Não creio em nada. E o cara trabalha o mês inteiro na empresa. Ele recebe antes ou depois? Ah, é depois? Mas trabalha o mês inteiro, não? Para receber o adiantamento dia 20, ele trabalha 20 dias. Vou receber. Esse cara incrédulo crê. Ele já vê o que não existe. Aí dá dó daquele que trabalhou, a empresa estava ruim. 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai. E não foi de jeito nenhum. Aí é muito azar, tá certo? Mas o fato é que ele ainda crê. Não, vou receber. Hã? Aí a pessoa não recebeu. Ele entra na justiça. Esse cara que entra na justiça é um incrédulo radical ou um crente? Ele crê no quê? Que vai receber. Me mostre o incrédulo e eu jogo a Bíblia fora. Me mostre um só. O cara é incrédulo, ateu, mas não crê em Deus. Não creio, eu só creio naquilo que eu vejo. Casou e vai ter filho. Como assim? Você não crê em nada, cara? Não, mas meu filho vai nascer. Fé. Isso é fé. Agora, nós vamos agora colocar a fé num objeto ou em alguém que não falha. Aí você fala, opa. Fala assim, estou dentro. Fala assim, bispo. Então agora eu vou pôr fé, confiança, credulidade, credibilidade, fidelidade em alguém que não falha. Opa! Então eu liguei o útil ao agradável. Por quê? Porque pelo menos 50% de fé, não a fé bíblica, eu conheço bíblica, mas a fé da vida eu já tenho, agora eu vou aliar naquilo que não falha. Eu vou ser o maior crente do mundo. Amém ou não amém? Amém. O que é fé? Fé é certeza daquilo que se espera. Fé é confiança naquilo que a gente não vê. Então seja uma pessoa de fé. Amém? Amém. Seja uma pessoa de fé. E agora nós vamos para o 6. Hebreus 11, 6. Laurinha. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Amém. Nós estamos falando de fé, não estamos? Só que agora, esse embraçar o escudo da fé, já está falando da armadura daquele que crê, daquele que creu, daquele que foi salvo. Então, não é uma fé em qualquer coisa. Agora, essa fé tem um objeto. Essa fé tem um sujeito. E o sujeito dessa fé é Deus.
sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima dele, amém? Aqueles que se aproximam dele, Laura. Olha que interessante. Quem se aproxima dele precisa crer que ele existe. Então, fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, eu creio que ele existe. Isso é importante, irmão. Eu creio em ti, Senhor. Esta fé não é emocional. Porque se for emocional, eu vou crer de vez em quando, e de vez em quando eu não vou crer. Eu vou acordar com o ovo virado, e aí não, hoje Deus vai abandonar, aquelas abobrinhas de quem não conhece a Deus. Essa fé é uma fé de quem se apropriou. E eu vou dizer uma coisa para você, se apropriou do conhecimento. Por exemplo, hoje eu estive o dia inteiro com a minha mulher. Vocês acreditam nisso que eu estou falando? Sim ou não? Mas como que vocês sabem que eu estou falando a verdade se vocês não viram? Por causa do meu testemunho. E porque vocês já me conhecem um pouquinho, não é? Não é? E por que eu não vou acreditar se você falar assim para mim? Hoje eu passei o dia inteiro com Deus. Por que eu não acreditaria? Entendeu? Então as pessoas falam, não, eu acredito que você passou com a sua mulher, que você passou com o seu filho, mas eu não acredito que você passou com o seu Deus. Ah, por quê? Porque você não viu o meu Deus, mas você também não viu o meu filho. Você também não viu a Raabe. Então, não é emoção, é convicção. É convicção. Aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Acabou. Ah, mas como assim? Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada na natureza, dá uma olhada de vez em quando. Pega assim para estudar o corpo humano. Dá uma olhada na sua vista, nos teus olhos. Hoje eu fui fazer exame de vista. Dá uma olhada na sua vista. Fala assim, meu Pai, como é que pode existir um negócio desse? Fala sério. Como é que você tem um negócio aqui, ó, que abre e fecha, que nem lente de celular, que vê colorido, cara. Inventaram a TV colorida em 1970, na Copa. 1970. E você, quando nasceu, já nasceu vendo colorido. É uma loucura isso aqui. É uma loucura como é que o cérebro transforma aquilo, entra a luz e você vê. E você não vê de cabeça para baixo, você vê normal, cara. Então você começa a ver essas coisas, você fala assim, Deus existe mesmo. É uma brincadeira, entendeu? Então, é necessário que creiam que Ele existe, isso é importante, ó. Fala assim, eu sei que Deus existe. Mas a fé que agrada a Ele é a fé que sabe que Ele existe e que é abençoador da minha vida. Duas coisas.
agradam a Deus. Aquele que sabe que Ele existe, e além de saber que Ele existe, sabe também, tem certeza também, que Ele é abençoador da minha vida. Ah, Deus existe, eu sei que Ele existe, mas Ele esqueceu de mim. Não está agradando a Deus. Agradar a Deus é: eu sei que Tu existe e o Senhor é o meu abençoador. Eu quero que você receba isso. Sei que Ele existe, eu sei que Ele é o meu abençoador. Fala. Então fala para Ele isso. Fala isso para Ele. Eu sei que Tu existe, Tu és meu Pai e é o meu abençoador. Fala de novo e veja Deus se agradando. Sinto o coração de Deus se alegrando por causa disso. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se achegam, se aproximam dele, saibam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, tenha essa certeza. Ele é o seu abençoador também. Certeza. Levante de manhã e fala: puxa, que dia que o Senhor vai me dar hoje, hein? Que vitória eu vou ter hoje, hein? Levanta mesmo. E quando se levantar inimigos ou situações contra você, Deus vai te honrar. Deus vai cuidar de você. Glória a Deus ou não glória a Deus? Você precisa tomar posse, embraçar o teu escudo da fé nesses princípios aqui. Olha aqui, ó. Eu creio em Deus, que é o Todo-Poderoso, e eu vou além. Ele é que me abençoa. Levanta o escudo aí e fala: eu creio em Deus. Vai, levanta esse escudo aí decentemente. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu creio em Deus. E eu sei também que Ele é meu abençoador. Vá para trás. Todo dado inflamado do maligno, porque eu sou abençoado pelo Todo-Poderoso. Glória a Deus. O escudo da fé é para ser usado. Amém? Usado e ousado. Em nome de Jesus. E é interessante que o escudo da fé, ou o escudo, não é só para você ir para trás. Não. O escudo é para você se firmar e ir avançando. Então ele é quase um instrumento de ataque também, porque você toma posse, finca ele no chão e fala: aqui você não passa, porque esse campo já é meu, e o Senhor é meu abençoador. Glória a Deus ou não glórias a Deus? Abra, veja também, veja quem, Adriano, na sua bela voz, está em Hebreus 11, vai no 32 e 33. Nós estamos em Hebreus 11, então nós lemos o 1, 6, vamos no 32 e no 36. O Adriano, na sua bela voz, lerá. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão. Essa Bíblia de vocês é uma aventura. Fala. Davi, Samuel e os profetas. 33 e 36. Não, tá bom. 32 e 33. Os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam fecharam a boca de leões. Gostei dessa versão. Deixa eu falar assim: infelizmente não disponho de tempo para falar tudo. É muito legal, não é? Glória a Deus. Então, na verdade, se você ler Hebreus 11, você vai ver um monte
de exemplos de fé. Você vai ver Gideão, pelo amor de Deus. Você vai ver Abraão, Isaac, Jacó. Você vai ver Raabe, ó, que acolheu os espias e salvou a família inteira porque creu no Deus dos judeus. Então você vai ver exemplos de fé, de confiança, que venceram a aparência porque creram no invisível e no impossível. Amém? E lá, deixa eu ver aqui 1 Samuel 27. Pois para bem que pode dizer da terra. Amém, amém. Não, aqui está tranquilo. Que é bem o que fala em Hebreus capítulo 11. Abra em Romanos 4:3, vai. A gente fecha essa primeira parte sobre fé no aspecto da confiança. Romanos 4:3, leia, João. Romanos 4:3. Porque o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado em justiça. Vocês lembram, vocês tomaram posse do que eu preguei domingo? Sobre embrionai? Vocês já receberam um pouquinho? Lembram alguma coisa? Fala mesmo um pouquinho, né? A gente sempre lembra, não é? Daqui a pouco, eu vou perguntar para vocês como é que vem a fé. Amém? Ó, você vê, eu crio, ó. Entendeu? E aí, ó. Pss. Impressionante, cara. Ó. É que você vai ficar com vento aí, ô Cidinha? Cidinha? Vai ficar ruim? Então vou desligar. Ó. Vai baixar o espírito aí. Ó. Da Cidinha. É o Silvinho. Que também foi, né? Ó. Abraão creu e isto foi-lhe imputado como justiça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário saber que Ele existe e que Ele é galardoador. Abraão estava na dúvida. Por quê? Deus chamou ele aos 75, agora ele está com mais ou menos 86, 90 anos, e a promessa não tinha acontecido. E ele então, dentro da tenda dele, ele chega e fala: Deus, quem vai ser o herdeiro de tudo vai ser, está me ouvindo? Vai ser o meu servo Eliezer, que está aqui comigo um tempão, eu vou passar tudo para ele. Aí Deus manda ele sair de lá e olhar para a estrela, para as estrelas do céu. Aí Deus fala: você pode contar? Aí, não posso. Então assim vai ser a sua descendência. Quando Deus fala isso para ele, ele crê. Mas ele crê. Você concorda que ele já cria? Sim ou não? Sim. Sai da tua terra, da tua parentela para a terra. Ele já cria. Ele já tinha falado com Deus. Ele já tinha recebido as promessas. Ele já estava vivendo há mais de 10 anos na promessa. Aí ele estava meio na dúvida. E aí Deus fala isso para ele, diz o texto que ele creu. Mas ele já cria. Que creu que é esse? Se ele já cria. Que Deus, que crê que é esse se ele já cria? É uma outra qualidade de fé, tá certo? É uma fé que ele absolutamente acolheu em si convicção daquilo que Deus diz. Às vezes nós vamos caminhando, tipo assim, Deus falou, está tudo certo, deve dar certo. Deus já falou, viu, Aninha? Juliane, vai, eu acho que
Eu acho que vai acontecer. Aí chega um momento que você pega aquela palavra e aquela palavra entra. Aquela palavra nasce dentro de você. Embriona aqui, ó. Você fala, é um sentimento mesmo, mas é um sentimento no teu espírito que você acolheu aquilo e falou, tenho certeza disso. E aquilo nunca mais vai sair de dentro de você. Vai passar 5 anos, 10, pode passar no caso dele, mais 10 anos, e ele, eu sei o que Deus me falou. Isso é tão verdade, que passados mais 10 anos, Deus, passado mais, Isaac tinha uns 16, passado mais 26 anos, Deus pede para ele Isaac, e ele sobe no monte para matar Isaac. Deus falou que ele é o meu descendente, e dele vou ter mais filhos do que a estrela do céu, cravado aqui, ó. Eu sei que se eu imolar o meu filho, Deus ressuscita ele, que no Novo Testamento fala que Abraão creu que Deus era capaz de ressuscitá-lo. O que é isso? Não é uma fé de ouvir, é uma fé que você pegou a palavra de Deus e fê-la nascer dentro de você. Eu creio que quando o apóstolo Paulo está falando de escudo da fé, ele está falando da fé que a gente vai ver de onde vem agora, mas ele está falando também desta fé inabalável, essa fé imutável, essa fé, mais ou menos uma coisa que eu ouvi uma vez a respeito de mim, da bispa, que teve uma situação X e tal, aí um dos envolvidos falou assim, eles são parede intransponível. Eles são parede que não se rompe. Entendeu? Então é firmeza, propósito absoluto, escudo da fé irresistível. Sabe como é que é? Deus vai fazer. Acabou. Deus vai fazer. Acabou. Pronto. Se você tiver esse escudo desse jeito, o inimigo vai olhar para você e falar, cansei desses caras, eu vou embora e eu vou sair daqui, porque não tem como enfrentar pessoas que usam isso aqui, ó, do jeito que tem que ser. Não tem como. Porque o cara não desiste, não desanima, não para, não cede, não está com dois ânimos, uma vez está de um jeito, outra vez. Não, ele está sempre indo, sempre forte, sempre fazendo, orando, e jejuando, e Deus, e palavra, e trabalhando, né? Não tem jeito, cara. Qualquer um olha e fala, cansei, não vou mais perseguir essa pessoa. Então, embraçando o escudo da fé. Fala, eu tomo posse disso hoje. Fala com fé. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Diga para mim, de onde vem a fé? Essa fé. Estava andando na rua. Pá! Hã? Estava andando na rua, hein, Maria? Sei lá, você estava assim. Pá! Nossa! Cri! Não é assim? Hã? Maria estava andando na rua, dançando. Maria está grande, está bonita. Jesus, meu Senhor, meu Salvador. É assim, irmão? Hã? Então abra sua Bíblia, Romanos 10, 17. Amanda, leia.
pessoas acharam? Acharam? Lá no Velho Testamento, carta de Moisés a João Batista, paralelos, Romanos 10, 17, Amanda. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de... Fé vem por onde? Fé vem por onde? Ouvir, conhecimento. A fé em Deus vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ô bispo, então quer dizer que se eu estudo mais, eu leio mais, eu ando mais com a Bíblia, eu vou acrescentar a minha fé? Com certeza. Com certeza. Imagine que você fique uma semana sem ver Bíblia, sem ouvir nada, e ouvir só as abobrinhas das mídias. Você vai estar uma crente poderosa, não está? Vai passar um demônio do seu lado, você fala, em nome de Genésio, sai dele. Hã? Não lembra mais nem o nome, cara. Já pensou? Em nome do como é que é mesmo? Meu pai é José Maria, nome de... Não, sabe? Por quê? Porque a sua mente está completamente desprovida. Onde é que está o seu escudo da fé? Puxa, faz tempo que ele deve estar enferrujado lá em casa. Não é? Por quê? Olha o texto. O apóstolo Paulo, ele é tão perfeito, embraçando. Embraçando. Ó, a posição, a postura de quem usa o escudo. Eu estou usando o escudo da fé em Deus, certeza que Ele existe, fortalecido nele, a minha mente não tem lugar a não ser para ser cheia da palavra de Deus. Agora você fica longe, você fica distante. Ai, bispo, quarta-feira não dá, sexta-feira não dá, domingo dá de vez em quando. Daqui a pouco você vê o cara, a família, não sabe mais nada, não sabe, não se fixa, não se firma. Por quê? Porque a fé é para ser embraçada, é para se levantar e falar, eu vou caminhar a caminhada da fé no Senhor e na palavra dEle. Glória a Deus. Então a fé vem por onde? Pelo ouvir. Então a fé, meus queridos, nós começamos a crer porque nós ouvimos. Por exemplo, eu comecei vendo meus pais, tal, né, igreja católica, mas nunca se abria a Bíblia. Aí quando eu comecei a abrir, então a fé foi começando a tomar um rumo. Dentro do sujeito da fé, Jesus Cristo. Aí a coisa ficou clara, você está com a Bíblia na mão. Aí você já não é mais um ignorante a respeito de Deus. Eu conheço a Deus pela palavra de Deus. Amém ou não amém? Então é importante o ouvir. Aí tem algumas pessoas que chegam e falam assim, então é importante você ler a Bíblia em voz alta. Isso é uma besteira, não é? É importante você ler a Bíblia, porque aquele conhecimento vai fortalecendo você. E uma coisa eu vou falar para vocês que é importante. Ler a palavra de Deus, mas meditar naquelas coisas, naqueles detalhes que te chamou a atenção. Amém? Se você ler muitas porções, tudo bem, também vai edificar a sua fé, mas quando você lê, pega um versículo, escreve, anda com ele, sabe, rasga um papelzinho, lê de novo, aquilo vai entrando, você vai, imagine que você vai se alimentando igual você bebe água. Volta e meia, poxa, vai bebendo, entendeu?
vai se limpando, vai se fortalecendo. E aquilo vai te dando força e fortaleza. Pode ser o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Medita nisso o dia inteiro. O que significa isso para você? Puxa vida, primeiro que Ele é meu. Segundo, meu pastor. Opa, pastor cuida, pastor zela, então eu estou bem cuidado, Deus zela por mim, me livra do... Você vai enriquecendo, isso se chama meditação. Você vai se fortalecendo cada dia na palavra de Deus. Amém? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Comece a gastar um pouco mais de tempo com a palavra de Deus. Gastar mais tempo, ter a sua devocional, levar versículos para o seu serviço, você escreve, deixa ali perto do computador, vai meditando, vai decorando, vai deixando ele germinar na tua vida. Ouvir da palavra de Deus. Então, o que a Sônia está falando é que a gente escuta muito da palavra por aí, mas a gente ouve, guarda muito pouco. Então, por isso que eu estou batendo na questão do meditar. Ouve, guarda, medita em cima daquilo, passa o dia com ela. Você já passou o dia meditando em palavras? Você já passou o dia pensando em algumas coisas da palavra? Você já viu como aquele dia foi próspero para você? Você já ouviu o louvor e já começava a chorar, cara? No carro. Por quê? Porque você está se alimentando, está se enchendo. O teu espírito está absolutamente alimentado. Glória a Deus ou não glória a Deus? Então, de onde vem a fé? Ouvir quem? A palavra de Deus. Então, essa é assim, ó. Tem a fé natural, essa que eu falei no começo. Aquela fé que crê na vida, por isso que a gente está vivo. Aquele 50% de fé que todo ser humano tem com relação à vida. Pelo contrário, ele nem estaria vivo. Tem a fé sobrenatural. É a fé, primeiro passo, essa fé aqui, ó. Eu ouvi a palavra de Deus e eu criei que ela é verdade. Amém? Você crê no fato da palavra. Isso não é emoção, é conhecimento. Eu criei, vi na palavra, aceitei como verdade. Amém? Depois que eu ouvi a palavra, eu criei nisso, aí realmente eu tenho a emoção da alegria, a felicidade de ser abençoado, a felicidade de Deus cuidar de mim. Mas o fato é que eu criei na palavra. Quem descobriu o Brasil? Quem? Como é que você sabe? Porque está escrito, alguém te falou, não foi assim? Isso te dá muita emoção, você fala... Te dá emoção, Amanda? Fala, uau! Foi o Pedrinho! É! Mas aquilo é uma verdade para você, não é? Então a fé vem pelo ouvir. Você ouviu, creu. Depois de crer no fato da verdade da palavra, aí vem a emoção. O problema é que tem muita gente que põe emoção antes do fato. Entendeu ou não? Tem muita gente que crê na emoção antes do fato. Por exemplo, eu me converti com a pregação de um ex-padre chamado ex-padre Aníbal Pereira Reis. Ele foi lá na Igreja Batista e ele pregou, ex-padre Aníbal Pereira Reis. E ele falava como foi criado muitos santos em muitas cidades. Ele contou o fato de uma cidade onde o pessoal estava meio se afastando da igreja, porque
porque a igreja cristã protestante estava crescendo muito. Aí ele falou, irmão, vocês precisam ver o que eu vi lá na fonte. Na cidade tinha na praça uma fonte de água, assim, um poço. E ele chegou lá e pôs, olha o que eu estou vendo, olha o que eu estou vendo. E todo mundo ficou, o que será que ele está vendo, não é? Nossa, o que será que ele está vendo? Eu estou vendo a imagem da santa tal. Olha, irmãos, e quem não tiver está em pecado. Aleluia, eu estou vendo. Um monte de gente começou a ver também, irmãos, uma coisa impressionante. Né? Isso é dom de milagre, de operação de milagre. Quem não tiver vendo, ele, o ex-padre falando. Então isso é o quê? Emoção antes do fato. Qual que é o fato? O fato é a palavra de Deus. Eu creio porque Deus escreveu isso aqui. Porque Deus levantou homens durante 1500 anos escrevendo, e escreveram a história do povo, não é? Da salvação, e eu criei, e toda a ciência está comprovando cada dia que é verdade. Não que a gente precise disso, mas está mais do que comprovado. Está claro? Outra coisa é emoção, outra coisa é tradição. Porque se eu crer na tradição, então cada um vai ter a sua tradição, então cada um vai poder crer nas suas meninices. Mas não, a fé vem pelo ouvir. E ouvir da onde? Palavra de Deus. Então essa fé, primeiro a fé natural, que todo ser humano tem. Segundo, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa fé leva-nos para a salvação. Eu ouvi, eu criei, eu aceitei, eu confessei, eu estou salvo. Glória a Deus. Então essa fé é a fé que me leva para, que a gente chama de fé salvífica. Eu olhei para o Deus da palavra, eu criei no Deus da Bíblia, eu criei no Senhor Jesus e o confessei. Eu estou salvo. Então essa fé que vem pelo ouvir é a fé que me leva para salvação. Fala assim, bispo. Bispo, tem outro tipo de fé? Tem. Tem o dom do Espírito Santo, chamado dom da fé. Esse dom do Espírito Santo, dom da fé, que é um dos dons do Espírito, é o que vem pelo ouvir? Hã? Eu já falei o que é que vem pelo ouvir, amém? Que é o dom, que é ouvir a palavra, eu ouço, eu criei, nasce a fé no meu coração, eu aceito Jesus e eu vivo essa nova vida. É a fé para a salvação, amém? Mas tem outra fé da Bíblia? Tem. Tem o dom da fé, que é a capacidade que o Espírito Santo dá ao crente de crer o tipo de fé de Deus. Que não é aquela do ouvir, é aquela que vem da capacitação especial do Espírito Santo. Amém? Fala, bispo. Então eu preciso buscar umas coisinhas aí, né? O que você acha? Hã? Hein, Cida, o que você falou? Preciso buscar umas coisinhas, né? Preciso avançar um pouquinho, não é? É aquela fé quando você ora por uma situação ou por alguém, você é movido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, a ponto de você ter certeza absoluta, sem sombra de dúvida nenhuma,
que aquilo vai acontecer como você está falando. Ponto. Amanhã, mais ou menos a estas horas, haverá grande provisão na porta de Samaria. Ponto. Vai estar os leprosos lá na frente, vou, não vou, churistei, churagô, vou, não vou, e está lá o mais ou menos na cabeça dele, mais ou menos a estas horas, vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas já tem uma palavra lá, e aquilo vai acontecer. Amém ou não amém? Amém. Dom da fé em ação. Acabou, cara. Olha, não sei, vai morrer. Não vai morrer. Ponto, certeza. E não vai, pronto. Parece que você pôs o pé e falou, não vai, cara. Ah, bispo, mas como é que é isso? Isso é dom de Deus, do Espírito Santo. Mas é motivado por gente que busca. Entendeu ou não, Soninha? Gente que busca. Eu já vi até Deus usar pessoas estranhas do ponto de vista fé, porque o Espírito Santo precisava usar alguém e usou. Mas se você se enche e busca, Deus vai te dando cada vez mais, aí não tem por onde. Igual o dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, que a gente fala que é dom de profecia, né? Revelar aquilo que está oculto. Isso é da pessoa? Não, é sobrenatural. E o dom da fé também é sobrenatural. Quer? Amém. Quer? Sabe, você embraçar uma fé absoluta que você vai declarar e a coisa vai acontecer de qualquer jeito, cara. Não mexe com você não, fala aleluia. Não mexe não, por quê? Porque é certeza absoluta. Glória a Deus ou não glória a Deus? Uma coisa importante na fé. Nós daqui a pouco vamos acabar porque nós vamos tomar café. Uma coisa importante na fé. Fala assim, bispo. Fale para mim. Uma coisa importante na fé. O que é uma coisa importante na fé? Pensa um pouco. Fé é confiança, amém. Isso aí não é estar junto, não é? O que é uma coisa importante na fé? Por exemplo, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sim Senhor, eu creio, eu vou ser o pai da fé, beleza. Sai da tua parentela, não saio não. Eu creio em ti, mas eu não vou sair daqui, não sair da minha casa, eu estou aqui tão bem, já estou com a minha fazenda, está tudo certinho, não estou precisando de nada. Fala para mim uma coisa importante da fé. É legal também isso, mas é mais prático assim. Ação. Gênio, maravilhoso. Esse cara é um neto maravilhoso. Passou o dia aqui, sobe em todo lugar, mexe ali, mexe aqui. Uma bênção total, uma bênção. Fé sem obras é morta. Entendeu, Soninha? Ai, bispo, eu sou da fé. Ai, mostra a sua fé pelas tuas obras. Mostra a tua fé. Ah, eu creio, mas eu não faço nada, cara. Eu não ajudo uma velhinha a atravessar a rua. Eu não falo de Jesus, mas nem para o meu gato lá em casa. Nem meu gato sabe que eu sou crente. É? Às vezes ele me vê você com a Bíblia, ele, que estranho, né? Está espantando. Então, querido, fé sem obras é morta. Se você embraça o escudo da fé, a sua vida tem que ser uma vida de obras de fé. Eu caminho em fé. Eu estou caminhando em fé. Olha, o que você tem hoje? O que é isso, cara? A fé tem que ser acompanhada pelas obras.
em nome de Jesus. Não é obra para se justificar, não é atitude, ação para, eu estou fazendo para ver se... Não, eu já sou salvo, eu já sou crente, eu já sou filho, eu já sou abençoado, eu já creio em Deus, a minha vida é um reflexo disso tudo. Então eu cuido das pessoas, abençoo, eu estou da igreja, eu tenho compromisso com Deus, eu, amo trabalhar, fazer, organizar, eu amo estar misturado, a minha vida é motivada, a minha fé me motiva a ter obras. Amém ou não amém? Abra a Bíblia em Tiago 2. E aí nós vamos parar. Tiago 2, versículo 18. Leia um. Leia quem não leu. Quem? Mateuzinho vai ler? Alto e bonito, hein? Tiago 2, 18. Bem para o final da sua Bíblia. Deixa o pessoal achar o texto. Bem no finalzinho. Se eu fosse vocês, eu ia para Apocalipse e ia voltando. Manda, Mateuzinho. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Amém? Tem um monte de gente que é assim, eu sou crente. Você é quente, crente você não é, porque não tem obras, não tem obra, não tem testemunho, não tem atitude, não tem o bom comportamento de paz, alegria e graça de um cristão. A pessoa olha para ele e fala, você é crente, mas na sua igreja é todo mundo assim. Ainda a pessoa fala, você não viu meu bispo. Hã? Fala. Brincadeira, cara. Vida, é. Caminhar é assim, ó, você caminha com Jesus do teu lado, com o Espírito Santo, seu melhor amigo. Aí me convidaram para ir pregar num lugar e tal, eu falei, amém, vamos fazer tudo. Aí eu falei assim, ó, só avisa que eu vou levar o meu melhor amigo. Ah, é, bispo? Quem que é? O Espírito Santo, cara. Então já se prepara, amém? E é mesmo, eu ando com ele, ele anda comigo, eu sei que ele não falha, amém? Viu o 18 aí? Vai lá no 26. Pode ler, Mateuzinho, que está muito boa a sua leitura. Pode. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem obras é morta. Amém? O corpo sem o nosso espírito, Lázaro sai, né? A fé sem obras é... Por que que a fé sem obras é morta? Porque fé tem a ver com vida, com movimento, com salvação, com ação, com atitude, com se levantar, com conquistar, com orar, com crer, ser abençoado. Então, isso tem a ver com fé. Se não tem isso, a fé de quem diz que tem é morta, ou seja, ela não está produzindo nada nem coisa nenhuma. Porque às vezes a gente fala que crê em Deus, mas a nossa vida está mais do mundo. Ou seja, eu não tenho nada que me identifique com a fé que eu digo que tenho. Porque a minha fé não é uma fé do mundo natural. A minha fé é uma fé firmada na palavra, porque eu ouvi e conheço a palavra. E o Deus que eu creio da palavra é um Deus de ação. É só olhar para Jesus nos evangelhos. É um Deus que opera, é um Deus que repreende Satanás, é um Deus que tem uma vida, é um Deus que nos conduz a uma vida de santidade. Eu vou te falar uma coisa, querido. Santidade não é chato. Santificação não é uma vida chata, muito pelo contrário. É uma vida altaneira. Eu vou dizer uma coisa para você. Santidade e santificação é mais ou menos igual você que tem uma vida que faz muitos exercícios, tem uma vida assim,
disciplinada com exercício físico. Sabe? Por quê? Você se sente bem. Você se sente forte. Você se sente protegido. E a sua couraça repele todo o dardo do inimigo. Você não é atacado de depressão, de desânimo. Você não é atacado de grosseria. Sempre que tem um jeitinho, você está abençoando alguém. Interessante, né? É um estilo de vida. Então, comece a caminhar no estilo de vida de quem vestiu e veste e agora embraça esse escudo da fé. Comece a caminhar assim. Eu sou de Deus. Entendeu ou não? Lá na escola, no meio de todo mundo, eu sou de Deus. Eu, tudo bem, já estou mais de 40 anos, né? Mas o fato, quando eu estava na faculdade, tinha eu era solteiro ainda, mas acho que eu já namorava a bispa. Mas era solteiro. E eu tinha muitos amigos, a gente fazia roda ali no café. E aí teve um período que eu fiquei, assim, um pouco preocupado. Por quê? Porque eu conversava com eles, eles conversavam comigo, a gente ria, brincava, e era uma conversa normal. Aí um dia eu tenho um amigo, o Irã, que era mais amigo, mais chegado, eu falei, Irã, você sabe que eu sou cristão e tudo, tal, mas o que eu converso com vocês aqui junto de todo mundo, vocês conversam igual, eu converso, quer dizer, eu não tenho diferença nenhuma, eu falei. Ele falou, você que pensa, Marcão. Eu falei, por quê? Ele falou, quando você não está, cara, ele falou, isso aqui é uma baixaria que você não imagina. Eu falei, sério? Então, o que ele falou era triste, mas para mim eu falei, então eu estou fazendo a diferença. Agora, se é o contrário, não, você fala os palavrão que eu falo, está tudo certo. Deixe a sua luz brilhar. Não que você vai se matar, mas você vai matar aquilo que não brilha na sua vida. Para quê? Para que outros ouçam o Evangelho através da sua boca e confesse o Jesus que você confessou. Amém? Qual que é o segredo hoje, bispo? Embrace o escudo da fé e tudo que isso significa. Espero que você tenha tomado posse hoje, em nome do Senhor Jesus. De pé, fala aleluias. Meu pai, tem coisa boa por aí, hein? Uma coisa que eu quero deixar para vocês pensarem, então agora nós estamos no escudo da fé, e depois tem capacete da salvação. Por que capacete da salvação? Então eu quero que vocês pensem, para que serve o capacete? Tá bom? Que vai ser a primeira pergunta da próxima aula. Por que Paulo fala capacete da salvação? Para que serve o capacete? E aí você cresce em cima disso. Isso se chama meditação. Amém? Falou, obrigado, Senhor. Levante bem alto as tuas mãos. Falou, obrigado, Senhor. Por essa noite boa. Por esta boa palavra tua na minha vida, me dando crescimento, me fortalecendo em ti e na tua palavra. Fala para o Senhor, eu te louvo. O Senhor me encaminhou para crer em ti, na tua palavra, e eu creio e sei que o Senhor me abençoa. Louvo o teu nome hoje, em nome do Senhor Jesus. Dá umas palavras de gratidão a Deus. Fala, te louvo, Pai. Não estou perdido no mundo, não. O Senhor já me comprou por um bom preço. Glória a Deus.